Amados, a paz de Arroxo. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Antônio Júnior, né? Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Vamos ver aqui o que ele vai falar sobre, né, amados, a salvação, né? Como a gente vai fazer para ser salvo. Assim, vou deixar assim, tá, amados? Alguém que estava na presença de Deus. Então Deus nos chama, irmãos, para nós sermos agentes da graça de Deus. Deus não quer que você seja um religioso que vai afastar os pecadores, que vai afastar as pessoas da igreja. Deus quer que você seja um exemplo de uma pessoa que é amada por Deus, que foi aceita por Deus, não pelo... Tá, mas veja bem, ele diz que Deus não quer que você seja religioso. Verdade, verdade, Arro não quer que ninguém seja religioso. Por quê? Porque ele é adorado no espírito, não na religião. E não com atos religiosos, atos físicos. Mas ele quer... mas ele está falando isso, que Deus não quer que você seja religioso. Mas Deus quer o quê? O que ele vai falar que Deus quer? Vamos ver aqui. Veja bem. Vou voltar aqui de novo, ó. Quer que você seja um religioso que vai afastar os pecadores, que vai afastar as pessoas da igreja. Deus quer que você seja um Veja exemplo. bem, Deus não quer que você seja um religioso que vai afastar as pessoas da igreja. Ou seja, o que ele está dizendo é que Deus não quer que você seja um religioso, tipo assim, de ficar cobrando as coisas da religião para a pessoa se afastar da igreja. Tá? Ele está falando nesse sentido, da pessoa se afastar da igreja, da pessoa deixar de ir à igreja. E sendo que o simples fato da pessoa ir no templo físico já é ato da religião. A pessoa já é religiosa pelo simples fato dela ir no templo físico. Então vocês vejam bem. E aí ele está dizendo aqui que Deus não quer que você seja religioso para poder afastar as pessoas da igreja. Nesse sentido, e sendo que Arro não quer que a pessoa seja religiosa, porque ele é adorado no espírito, no entendimento, e não no físico, e não na religião, e não em templo físico. Por quê? Porque o simples fato da pessoa ir na igreja, a pessoa é uma pessoa religiosa. E o Altíssimo, o verdadeiro Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então vocês vejam bem, olha onde ele vai levar a mensagem. Veja, vamos lá de novo. Quer que você seja um religioso que vai afastar os pecadores, que vai afastar as pessoas da igreja. Deus quer que você seja um exemplo de uma pessoa que é amada por Deus, que foi aceita por Deus, não pelos seus méritos, mas pelo que Jesus fez na sua vida. Amém? Sim, mas ele está falando que a gente tem que dar testemunho de uma pessoa aceita por Deus pelos méritos de Jesus. Só que os méritos de Jesus que ele está falando aqui é da pessoa ir para a igreja e não impedir as outras de ir para a igreja, não ficar cobrando as coisas para afastar as pessoas da igreja. Mas que a pessoa tem que ir para o mérito de Jesus, mas o mérito de Jesus, segundo a religião, é a pessoa ir num templo físico, a pessoa dar dízimo de oferta, a pessoa tomar ceia, se batizar. Tudo isso aí é o mérito de Jesus, segundo o sistema religioso. E sendo que quando nós somos amados por Iarro, e que Yahushua nos chama para fora, né? Como está escrito em João 10, que ele nos chama para fora, ele nos tira, nos chama para fora da onde? Da religião. Porque Yahushua não está na religião, ele está fora, chamando os seus para fora. Então, o que é nós andarmos nos méritos de Yahushua? É a gente andar no caminho que é Yahushua, adorando ao Pai Espírito em verdade, andando no Espírito que habita em nós. Entende? É isso? Mas aqui ele está falando que a pessoa tem que andar pelo mérito de Jesus, porque nós somos salvos pelo mérito de Jesus. É verdade, nós somos salvos pelo mérito de Yahushua. Mas não para a gente estar numa religião, porque para a gente ser salvo, como a gente já leu no vídeo anterior, né? Como está escrito em Hebreus, né, que a gente leu, em Romanos está escrito, né, que se com a sua boca confessar Yahushua como Senhor, e em seu coração crer que Yahushua ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então você veja bem, é isso que precisa, a gente crê no Pai e no Filho.
Porque quando a gente crê que Yahweh ressuscitou o filho dentre os mortos, a gente crê que Yahweh ressuscitou o filho. Então, automaticamente, a gente crê no pai e no filho. Então, mas aqui não, o que ele vai falar? Para a gente herdar a vida eterna, para a gente ser salvo. O que precisa para a gente ser salvo? Aqui ele está falando de atos religiosos, de você praticar atos religiosos, ou seja, ele está falando de um jeito tipo, não afastar as pessoas da igreja, de você não ficar cobrando, não ser religioso assim, tipo de ficar cobrando as coisas para não afastar as pessoas da igreja, ou seja, por quê? Porque a pessoa precisa ir para a igreja para ser salvo, sendo que isso é mentira. Porque na escritura você não vai ler, na escritura, que por você praticar atos da religião e você ir no templo físico, você será salvo. Pelo contrário, você não lê isso na escritura. Né? Em Mateus 25, você não vai ler em Mateus 25. Vinde, servo bom e fiel, vinde para o descanso preparado para você desde a fundação do mundo. Você não vai ler assim, a Ruxa dando uma justificativa dele em Mateus 25, a partir do verso 31. Você não vai ler dizendo assim, porque você foi no templo físico, você deu dízimos e oferta, você fez vigília, você foi aos cultos de oração, você subiu ao monte para orar, você orou todo mundo junto e orava alto, entende? Você dava dízimos de oferta, você tomava o Santa Ceia, você se batizou. Você não vai ler isso na escritura. Você vai ler, tive fome e tu me deste de comer, tive sede e tu me deste de beber, estive nu e você me vestiu, estive doente e enfermo e vocês foram me ver. É isso que está escrito. Então vocês vejam bem que ele aqui está botando que para a pessoa ser salva, a pessoa tem que estar na igreja. Porque olha, ele está falando isso, as pessoas entendem isso mesmo, é isso que ele está falando, veja bem. Vou voltar aqui de novo, olha. Pecadores, que vai afastar as pessoas da igreja. Deus quer que você seja um exemplo de uma pessoa que é amada por Deus, que foi aceita por Deus, não pelos seus méritos, mas pelo que Jesus fez na sua vida. Amém? Quando você se torna esse exemplo, Deus começa a te usar para alcançar os pecadores. Porque hoje é diferente. Deus começa a te usar para alcançar os pecadores. Mas usar como? Qual é o exemplo? O exemplo de estar sendo religioso, indo no templo físico e praticando os atos da religião. Então, Deus te usa para alcançar os pecadores, para os pecadores. Os pecadores que ele fala são as pessoas que não são da igreja, que não vão à igreja. Tá? Então, Deus te usa para alcançar os pecadores, para levar para a igreja, para também ser religioso, praticar os atos da religião. Então vocês vejam bem, ele está falando de atos da religião. Que ele estava falando ali do atos da lei de Moisés, mas são esses atos da lei que é a religião que eles praticam até hoje. Aí eles dizem, nós vivíamos na graça, nós estamos na graça, não é mais na lei, mas na graça. Mas como estão na graça, se eles mesmo praticam atos da lei, como dízimos, ofertas que eram atos da lei, né? Como ceia, batismo nas águas, tudo isso é atos da lei. Então você veja bem. E entrar no templo físico, que onde a Ruxa não entrou, que a gente leu. Ele não entrou em templo físico. Tá? Então vocês vejam bem. E só quem entrava no templo era o sacerdote e o sumo sacerdote, que entrava dentro do templo. Mas ninguém entrava. As pessoas entravam no pátio do templo. A gente lê claramente na escritura, é por isso que a gente tem que investigar as versões, porque a gente lê nas versões que os apóstolos, o próprio Yahushua, ele ia no pátio do templo. Ele não entrava dentro do templo, ele entrava no pátio do templo. E quando a gente lê na escritura que os discípulos, eles entravam no pátio do templo, inclusive Yahushua, era justamente para falar para as pessoas saírem do engano da religião. Tanto que Yahushua, ele tinha que sair várias vezes, porque ainda não era a hora dele ser sacrificado. E o sistema religioso, os líderes religiosos perseguiam ele. Então tinha a hora que ele tinha que fugir, porque ainda não era a hora dele ser sacrificado. Então vocês vejam bem, né? Tanto que tem uma parte na escritura, em Atos, acho que é Atos 6, que Pedro e João, eles vão no pátio do templo falar, e quase 5.000 homens
fora mulheres e crianças. Quase 5.000 se converteram. Fora crianças e mulheres. Tá? E nisso, o sistema religioso, os líderes religiosos, prenderam Pedro e João e queriam matar a Pedro. E por quê? Agora eu pergunto para vocês. Aí vamos pensar aqui, veja bem. Se Pedro e João foram, até o paralítico foi curado, que ele disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Yahushua, levante e ande. E o paralítico levantou e andou. E foi curado. E aí eu pergunto para vocês, se depois disso tudo, ele anunciou a Yahushua, as pessoas se converteram, quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que a escritura contava homens. Aí eu pergunto, por que então que o sistema religioso mandou prender Pedro e João? Por que eles foram presos, amados? Justamente porque esses que se converteram, eles saíram do sistema religioso, saíram do templo físico e passaram a adorar o Pai em espírito e em verdade. Foi por isso que os apóstolos foram presos. E foi por esse motivo que eles mataram Yahushua, que eles mataram os profetas e que eles mataram os apóstolos. Pelas pessoas estarem saindo do engano da religião e não estar enriquecendo mais a eles. Porque esse sistema aqui, esses homens aqui são ricos, porque as pessoas dão dízimo, e sendo que dízimo errado nunca foi dinheiro, e enriquece a eles. Ao invés da pessoa ajudar ao pobre, ao necessitado, tá? Que são templos do Espírito, que são pessoas. Aí dá dinheiro aqui para enriquecer esses aqui, Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Da época de Jesus. Na época de Jesus, quem gostava de andar com Jesus? Os bêbados, as prostitutas. Eles se sentiam bem na presença de Jesus. E hoje, irmãos? Hoje essas pessoas fogem de nós. Por quê? Porque eles já sabem, né? Elas estão fazendo coisas erradas, mas elas já sabem que quando nós nos aproximarmos dela, nós vamos apontar o dedo. Nós vamos acusar essas pessoas. Imagine você encontrar com uma pessoa que essa pessoa já teve 5 casamentos na sua vida. Qual vai ser a tua reação? Jesus, quando encontrou a mulher samaritana, ele não julgou o pecado dela. Ele simplesmente revelou, olha, você já teve 5 maridos. E agora você está com um homem que não é o teu marido. Então Jesus, ele... Veja como é que eles falam, enganando as pessoas. E Yahushua, quando ele falou com a mulher samaritana, você já teve 5 maridos, e esse que você tem não é seu marido, ele não está falando de marido físico não, amado. Ele está falando de deuses, tá? Ele estava falando de deuses. Vocês vejam, bom, vamos ler. Faço questão de ler. Acho que é João, veja bem, amados. Vocês vejam como é que são as coisas. Acho que é João 4. Vamos ver. João 4, vamos ler. Vocês vão ver, ele aqui está falando, todos eles falam que são maridos, que ela teve 5 maridos, e esse que ela estava não era marido dela. Mas Yahushua, ele estava falando de deuses, e ela entendeu. Ela entendeu o recado. Tanto que ela passou a seguir Yahushua. A gente vê claramente isso, veja bem. Os fariseus ouviram falar que Yahushua estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Yahushua quem batizasse, mas os seus discípulos. Vocês vejam que Yahushua não batizou ninguém no físico. Vocês vejam bem. Porque o batismo é lavar. Ele lava no entendimento, no espírito. Tem nada a ver com o físico. Então vamos lá, verso 3. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Galileia e voltou uma vez mais à Galileia. Saiu da Judéia e voltou mais uma vez à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. E Yahushua, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia.
Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Yahushua: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Yahushua lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Yahweh e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Vocês vejam bem que Yahushua está falando no espírito. Ele pediu água a ela, física. Ela estava falando da água física, mas ele aqui está apresentando a ele próprio como a água viva. Vocês vejam bem. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Vocês vejam que ela está falando do físico e ele está falando do espírito. Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Yahushua respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Veja que ele está falando da água do poço, da água física. Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha, ele está se apresentando como a água, amados. Vocês vejam isso. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ela que ainda estava entendendo no físico. Ela pediu a água para não precisar mais de ir lá tirar a água física. Ela não estava entendendo no espírito ainda. Vocês vejam bem. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Veja bem. Ele aqui está falando no espírito, amado. Não está falando físico, não. Vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Yahushua: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Veja, ele aqui está falando no espírito. Ele não está falando nada físico. E ela entendeu. Olha o que ela vai dizer. Disse a mulher: Senhor, veja o que é profeta. Veja. Aí vocês vejam que ele está falando de deuses aqui. Ele está falando de deuses. Que ela aqui vai falar, ela agora entendeu. E ela vai falar, olha o que ela vai dizer para Yahushua. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Jerusalém, templo. Porque em Jerusalém que estava o templo. Yahushua declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém, ou seja, em templo. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem de Yahushua. Judeus aqui não, filho. A salvação vem de judeus, é ruim. A salvação vem de Yahushua. A salvação vem de Yahushua. É pela salvação, por crer em Yahushua, por intermédio de Yahushua que nós somos salvos. Certo? Então vocês vejam bem que o marido que ele estava falando aqui são deuses. Tanto que ela entendeu e ela já falou isso. Ora, se fosse o marido mesmo, o que ela iria falar? Vocês vejam bem que ela entendeu e ela já falou de adorar. Vocês vejam bem. Aqui ele está falando o marido que eram deuses. Que ela teve 5 maridos que foram 5 deuses. E que agora ou seja, marido espiritual, adultério espiritual. Tá certo? Então aqui, ó. Vamos lá. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Vocês vejam o que o Pai procura? Os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Yahweh é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vocês vejam bem.
Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Yahushua, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Yahushua declarou: eu sou o Messias, né? Ou seja, eu sou ungido. Eu que estou falando com você. Vocês vejam bem. Então vocês vejam que Yahushua estava falando de maridos que eram deuses, que não era marido físico. E ela entendeu perfeitamente, ela entendeu. Tá? Só que aqui o Antônio Júnior está falando no físico. Por quê? Porque eles não conhecem o espírito. Ele simplesmente revelou: olha, você já teve 5 maridos. E agora você está com um homem que não é o teu marido. Então Jesus, ele revolucionou tudo através do amor, através da graça de Deus. Não que Jesus aceitasse, mas Jesus, através disso, ele explicava. Porque Jesus veio para ensinar os pobres. Vocês vejam, amados, que ele está tão no físico que todos eles falam isso, que a mulher samaritana ela era adúltera porque ela tinha 5 maridos e o que estava com ela não era marido dela. Nenhum deles vai falar que esses 5 maridos Yahushua estava falando de 5 deuses. Nenhum deles vão falar isso. Tá certo? E todos nós que fazia parte do sistema religioso, nós também éramos adúlteros. Por quê? Porque a gente estava adorando outro Deus no lugar do verdadeiro Deus, que é adorado em espírito e em verdade. Então vocês vejam bem que quando Yahushua, se fosse assim, os adúlteros não herdarão o reino dos céus, mas qual adúltero que não herdará o reino dos céus? Aquele que não se arrepender e não sair do físico e ir para o espírito. Mas todos nós que fomos religiosos, que íamos num sistema religioso, né, no sistema evangélico, católico, espírito, qualquer um que seja, nós éramos idólatras, porque a gente adorava outro Deus, se passando pelo verdadeiro. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Pessoas, os pecadores, e ele ensinava o evangelho e as pessoas se arrependiam e tinham acesso a Deus. Ele não ensinava o evangelho, ele ensinava a promessa. Ele ensinava o mandamento, o amor ao próximo, que ele veio revelar o Pai, que é amor. Tá certo? Porque ele que veio revelar o Pai. Porque ninguém viu o Pai senão Yahushua. Ele foi o único que viu o Pai, porque o Pai é espírito. E o Pai que ele viu e que se revelou a ele veio revelar o Pai a nós. Tá certo? Então vocês vejam bem. Ele veio revelar o Pai. Tá? Então, e o evangelho que ele fala aqui, o evangelho na verdade é a promessa. Porque Yahushua, ele é a promessa, a vida eterna. Tá certo? A promessa é a vida eterna. Só que eles falam evangelho para as pessoas não entenderem, mas o evangelho, na escritura, quando a palavra está escrita evangelho, é a promessa. Eles tiraram a palavra promessa e colocaram evangelho para a pessoa não entender. Tá? Então vamos continuar. Pecadores. E ele ensinava o evangelho e as pessoas se arrependiam e tinham acesso a Deus, que na época era uma coisa absurda. Imagina uma prostituta poder ter acesso ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Era loucura na mente dos religiosos. Mas para Jesus, essas pessoas estavam mais próximas de Deus do que aqueles que ficavam o tempo todo estudando a palavra. Então, e isso realmente até hoje é loucura para os religiosos. Por quê? Porque eles não entendem que aqueles que saíram do sistema religioso do templo físico e estão andando no espírito, eles não entendem. Eles falam que nós somos endemoniados, que nós somos desviados, para tomar cuidado com a gente porque a gente está afastado, que a gente já vai para o inferno porque a gente não está indo no templo físico. É loucura, sabe? Isso para eles. Porque eles não conseguem entender que quando nós andamos no Espírito, nós andamos na liberdade que a Yahushua nos dá. Não mais de praticar atos religiosos, de estar com fardos da religião, mas da gente adorar o Pai em Espírito e em verdade, porque são esses que o Pai busca, procura, os que eu adoro em Espírito e em verdade. Então vocês vejam que até hoje acontece isso. Esse jovem, ele chega para Jesus com esse questionamento. Olha o versículo 19. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. Vocês vejam
que aqui ele falou dos mandamentos, Yahushua não falou da lei. Você conhece a lei? Ele falou os mandamentos. Vocês vejam que Yahushua ele veio revelar ao Pai, o mandamento do Pai. Por quê? Porque o Pai é amor. E o mandamento dele é baseado no amor. Então vocês vejam bem. Ele aqui disse, né? Que Jesus ele foi mestre da lei. De maneira nenhuma. Yahushua ele nunca veio pregar a lei. Ele veio pregar, anunciar a Yahweh e os mandamentos. Que ele resumiu em 2. Os 10 mandamentos ele resumiu em 2. Amarás a Yahweh de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, né? E amarás ao próximo como a ti mesmo. Então vocês vejam bem como é que são as coisas. Estão vendo aqui, ó. Você conhece os mandamentos? Yahushua não falou, você conhece a lei? Você conhece a lei de você ter que dar dízimos e oferta, de você ter que tomar ceia, de você ter que se batizar, de você ter que jejuar? Você conhece a lei? Foi isso que Yahushua falou. Veja, você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Veja, tudo baseado no amor ao próximo. Quem ama, não mata. Quem ama, não adultera. Quem ama, não furta. Quem ama, não dá falso testemunho. Quem ama, não engana. Quem ama, honra teu pai e tua mãe. Vocês vejam que é baseado no amor. Então vamos continuar. Aqui nós vemos que Jesus, ele conhecia sobre aquele jovem. Jesus conhecia e ele disse, olha, eu sei que você já sabe de tudo isso. Você tem buscado não adulterar, não furtar, não mentir, você tem honrado os seus pais, mas Jesus sabia que aquilo não era o suficiente. Porque se existe uma coisa, irmãos, guarde isso que eu vou te falar, que diferencia Jesus de todas as outras religiões, o cristianismo, o evangelho de todas as outras religiões, é que a salvação é pela graça. Pera. Vocês vejam que ele está igualando, né, o Jesus aqui, separando de todas as outras religiões, ou seja, ele está botando o cristianismo, o evangelho, como religião de Yahushua. E sendo que Yahushua, ele não é religioso, ele não tem religião, ele está fora da religião de todas, amados, de todas. Não tem essa de que o evangelho é a religião correta ou o caminho correto. Não, o caminho é Yahushua. E não pode o caminho que é Yahushua estar dentro do caminho da religião. E Yahushua é a porta estreita, não pode a porta que é Yahushua estar dentro da porta larga, que é a porta da religião, que leva para a perdição. Por quê? Porque o caminho e a porta que é Yahushua vai nos levar à salvação. Agora, o caminho que é a religião e a porta larga, que é a religião, vai nos levar à perdição. Não pode Yahushua, que nos leva à salvação, estar no caminho da perdição. Isso realmente não existe, não tem como, é inviável, entendeu? Não existe, não tem como, amados. Vocês vejam bem o que ele está falando, veja bem. Tem honrado os seus pais, mas Jesus sabia que aquilo não era o suficiente. Porque se existe uma coisa, irmãos, guarde isso que eu vou te falar, que diferencia Jesus de todas as outras religiões, o cristianismo, o evangelho de todas as outras religiões, é que a salvação é pela graça. Veja, aí ele está falando que o cristianismo, o evangelho, ela é diferente de todas as outras religiões, porque Jesus está na religião evangélica na religião e no evangelho. Só que, na verdade, Yahushua não está no cristianismo, não está na religião evangélica, ele não está em nenhuma religião, pelo contrário, ele está fora. Eu vou até voltar aqui essa parte, tá? E vou continuar no próximo vídeo, porque eu vou discorrer algumas partes da escritura sobre isso, amados. Porque, olha, ele fala aqui, Jesus não está nas religiões, o que diferencia, ou seja, ele está diferenciando a religião cristianismo. Tipo assim, o cristianismo não é uma religião, mas é religião cristianismo, porque tudo que é ismo é sistema, e é da religião, faz parte da religião, né?
Protestantismo faz parte da religião. É o quê? É a religião protestante que protesta contra o catolicismo, que é a religião católica. Tá certo? E nós temos a religião, o cristianismo, que o cristianismo ele é a religião católica e protestante, e o protestante é a religião que se tornou também evangélica. Então vocês vejam bem, olha, a religião católica ela tem o cristianismo, que é a religião cristã, do cristianismo, né? Junto com o catolicismo, que é outra religião. E a religião evangélica ela é cristã, da religião do cristianismo, junto com o evangelho, né? Porque eles são evangélicos, evangelismo, que é outra religião evangélica, protestante, que protesta contra a doutrina da Igreja Católica, da religião católica. Então vocês vejam que é tudo religião. E Yahushua, ele não está em religião. Ele está fora da religião, chamando os seus para fora da religião. Tá? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe, se inscrevam no canal, sejam muito bem-vindos, acione o sininho para receber notificações e verifiquem se vocês estão inscritos nos canais que vocês são inscritos, porque o YouTube está desinscrevendo os inscritos. Tá? Eu já percebi isso várias vezes, eu me inscrevi várias vezes no canal Últimos Dias do irmão Edinho, que quando eu vi, eu já estava desinscrita de novo. Eu falei, como assim? Eu sou inscrita, como é que eu... E eu me inscrevia de novo e acionava o sininho. Então verifiquem, tá? E que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua. Até a próxima.